The Witcher, A Senhora do Lago, já começa na visão de um andarilho que pensa que viu a própria Senhora do Lago. Uma mulher maravilhosa se banhando no lago. Essa mulher acaba se revelando sendo Ciri e que ela também não estava em seu universo, em seu mundo, em seu reino, vamos colocar assim. A gente futuramente acaba descobrindo que ela tem o poder de viajar entre o tempo e espaço, multiversos, realidades paralelas, tudo que é possível. Ela é extremamente quebrada, pra falar a verdade. E antes de fato da história começar, a gente descobre que a Ciri está em Camelot dessa vez. Sim, aquela lá do Rei Arthur. Então logo a Ciri começa a contar a sua história pra esse andarilho. E aí sim a gente entra em The Witcher, A Senhora do Lago. Bom dia, senhoras e senhores, eu sou o Gui Moraes e hoje bora de resenha de The Witcher, A Senhora do Lago. Esse é basicamente o capítulo final da história do nosso querido bruxo. Ainda tem um livro extra que vai vir aí pela frente, que é o prelúdio da história, eu vou trazer aqui no canal, mas oficialmente falando, esse é o capítulo final. Tudo que vem depois, no próximo livro, é meio que um extra, um bonuzinho. Aqui de fato termina a história. E olha, te falar, que final, hein? Muitas coisas foi revelada aqui, muita merda aconteceu. E eu já te adianto que ele foi um dos melhores livros da saga. Talvez ele perde ali pro segundo livro, que é aquela coletânea de contos e tal, que foi o meu favorito, né? Que foi A Espada do Destino. Mas no fim, esse livro, ele valeu cada segundo passando, se aventurando nesse incrível mundo de The Witcher. Nesse livro você vai ter altos e baixos. Nos momentos com a Ciri, você não vai conseguir respirar para tentar ver o que vai acontecer, porque olha, ela passa por uns negócios bem pesados. Agora, por outro lado, normalmente eu até gosto de saber mais sobre o universo, o que tá acontecendo ali fora dos nossos personagens principais, porque isso dá vida para aquele universo. Isso é muito bacana, é uma coisa que The Witcher faz muito bem. Porém, no último livro, aquele que a gente quer saber o que vai acontecer com os nossos personagens principais, quem vai viver, quem vai morrer, se vai acontecer alguma coisa ruim, se vai acontecer alguma coisa muito boa, a gente precisa saber aquilo, a gente tá louco pra saber. Cara, pra que um capítulo inteiro sobre o que tá acontecendo em volta? Mano, nessa situação específica, eu tô cagando se vai ter guerra, pra quem tá fazendo aliança, pra quem tá destronando quem. Cara, eu não tô nem aí. Eu só quero saber o que vai acontecer com Geralt, com a Yennefer e com a Ciri. Até alguns outros personagens secundários também, mas os principais são ele. É o capítulo final, é tudo, tá finalizando, tá acabando. Eu preciso saber o que vai ter aqui. Ainda mais pensando que por mais que tá acabando, a gente ainda tem um livro extra, que poderia ser justamente feito pra isso. Tipo assim, ó, a história acabou, tá, gente? Você teve ali, mas pra você que quer conhecer o que aconteceu, né, no mundo, no universo, aí você vai ler aquele outro. Eu nem sei se ele vai falar pro futuro ou pro passado, mas imaginando algo do tipo, seria muito melhor, porque aí eu ia ficar muito curioso em saber tudo aquilo da guerra que tá acontecendo lá, porque daí eu já teria as respostas da Ciri, da Yennefer, do Geralt, o que teria acontecido. E daí eu leria o extra, mais pra saber o que tá sobre o pano ali, vamos colocar assim. Mas não é o caso ainda, eu ainda não li o último livro, eu vou ler pra trazer aqui pro canal, mas não sei como é que é lá, mas eu sei que aqui a gente ainda tem capítulos específico para falar tudo isso. E cara, esses capítulos que não estão focados no Geralt, na Ciri e na Yennefer, por ser um livro final, foi aquela coisa que, mano, quando eu chegava naquilo, eu dava uma vontade de dormir, porque eu começava a ler, tipo assim, eu terminava de ler um bagulho mega épico, eu tava hypado, tava naquele, bora, eu quero saber o que vai acontecer. Aí eu virava pro próximo capítulo, eles estão formando aliança ali, não sei o que, aí tem uma conversinha ali, uma outra ali. Não que não seja importante, só que você percebe que você tava no hype de uma coisa e do nada ele te quebra aquele ritmo e você fica tipo, ué, cadê aquele livro épico que eu tava lendo? Esse livro também trouxe algumas partes icônicas. Eu deixei marcado aqui na página 207 e eu vou ler esse trechinho porque, cara, é um negócio surreal. Sente só. O unicórnio branco aproximou-se e devagarzinho, encostou a cabeça em seu regaço. O tesão era tão forte que Ciri soltou um gemido. Eu não vou continuar lendo esse trecho para o YouTube não bloquear o meu vídeo, mas eu fico me pensando que escolhas eu fiz da vida que eu cheguei ao ponto de ler um pouco de unicórnio e logo em seguida migrar para um porra de fadas e achar que é um negócio muito natural. Esse livro ele, basicamente foi aquele livro que ele te dá altas emoções em uns capítulos e em outros nem tantos. É o famoso 8 e 80.
enquanto numa hora você mal consegue respirar tentando ver o que vai acontecer, em outros você quase dorme em cima do livro. Mas o final, gente, que final maravilhoso. Eu ainda até agora tô martelando aquele final na cabeça. Existem algumas possibilidades para aquele final, algumas teorias, até porque a gente tem os jogos, que tecnicamente é a continuação dos jogos, não oficialmente, mas para fazer sentido ele tem ali uma certa conexão. Outras teorias meio diferenciadas, por assim dizer, que eu não vou entrar em detalhes para não te dar spoiler, mas vai ler que eu te garanto que vai valer a pena. E aí você vem aqui nos comentários pra gente conversar sobre essas teorias loucas. E é claro, já fica com aviso, se você for ler os comentários, cuidado com o spoiler. Agora, se você quer saber mais sobre The Witcher, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Fora isso, espero que tenha gostado. Valeu, falou, tchau!